Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como é um gueto judaico aqui no interior da Polônia. Estou na cidade de Łódź e aqui foi onde teve o segundo maior gueto do período da WW2. Para quem não sabe o que é um gueto judaico, né? Quando os alemães invadiram a Polônia, antes de ter todo aquele extermínio, né? Que eles enviaram judeus ali para os campos de concentração, aquela coisa toda que a gente já sabe, muitas das vezes eles mantinham, né, os judeus em bairros exclusivos ali para eles, né, que foram chamados de guetos, né? Agora eu estou entrando aqui nesse prédio, que ele é até bem próximo aqui do meu Airbnb, e ele é um exemplo de um dos prédios, né, da época dos guetos, né? Se você for ver, é bem antigo. Tem até um clima meio estranho aqui dentro, para falar a real, né? E aqui ficaram centenas de milhares de famílias de judeus, né? Porque aqui na cidade de Łódź, na época Łódź era a segunda maior cidade da Polônia e tinha uma altíssima concentração de judeus. Só aqui na cidade foram centenas de milhares de judeus excluídos para esse canto aqui da cidade, né? Eles não podiam morar em qualquer lugar. Eles eram obrigados a morar somente nesses guetos, que eram prédios já um pouco mais antigos, um pouco mais descuidados, e tinham a vida deles limitadas nesse pedaço daqui. E para quem acha que às vezes é um prédiozinho ou outro desse jeito, não é, tá? Você pega aqui nesse bairro, você vê por todos os lados, né, esse estilo um pouco mais antigo. Eu não sei dizer, tá, se eles não podem reformar ou não. O que eu sei dizer é que dentro dos prédios, porque tem gente que mora aqui, tá? Dentro dos prédios é tudo organizado, bonitinho, os apartamentos são reformados. Mas aqui do lado de fora, você até vê aqui a Estrela de Davi, você vê que do lado de fora eles ficam bem próximos de como eles eram, né? Um pouco mal cuidados, um pouco antigos, né? Aqui tem também mais uma estrela aqui, que picharam aqui nesse pedaço aqui do prédio. E se for ver aqui mais à frente também, tem vários prédios nesse estilo. Como eu falei, aqui no bairro é um atrás do outro. Você vai ter construções modernas, né? Isso é até algo muito interessante aqui na Polônia, que a Polônia é um lugar que respira história, né? Você tem tanto construções ali de 100 anos atrás, como você vai ter também essas construções da época da WW2, né? Da época dos guetos. Você vai ter também os blocos comunistas, né, com aquela arquitetura brutalista, e você vai ter também construções da Polônia atual, capitalista, membro da União Europeia, né, com prédios bonitos, modernos, espelhados, né? Então aqui você vê vários períodos históricos dentro de um único país, cara. Então isso faz com que a Polônia de fato seja um dos países mais interessantes para você poder conhecer. É muita história, agrega demais você vir para cá. E para quem às vezes está vendo essas imagens, está ficando com medo, não é um lugar perigoso, tá, pessoal? É só um lugar antigo, histórico, né, com uma história muito triste, mas não é um lugar que você vai ter risco de ser assaltado, qualquer coisa do tipo. E do mesmo jeito que você tem um prédio mais simples desse por aqui, logo mais à frente você já vai ter prédios mais modernos, prédios mais novos, tá? E como eu falei, até os apartamentos que tem aqui dentro são novos, são bem cuidados, tá? Não é biqueira, não é nada estranho. E para quem é viajante, fica uma dica: Polônia é barato, tá? Por mais que a Polônia seja hoje da União Europeia, daquela zona Schengen, a Polônia não usa o euro, ela usa moeda própria, o zloty, e é uma moeda bem equiparada ao real. Então, no meu ponto de vista, é muito parecido o custo das coisas do Brasil com as coisas aqui na Polônia, né? Tipo, quanto eu gasto no mercado, quanto eu gasto para sair, para fazer as coisas no dia a dia, é basicamente o mesmo valor que eu gastaria estando no Brasil. Então não fica uma viagem cara. Aqui dá para ver mais um prédio também, da época dos guetos. Tem essa aparência um pouco macabra, né? Quando passa aqui de noite. É um pouco estranho, confesso, mas é bem de boa, tá? Pode parecer um pouco estranho falar que isso aqui é de boa para quem é do Brasil, né? Que realmente parece uma biqueira, mas, cara, confia.
E enquanto eu mostro aqui mais alguns prédios aqui do bairro para você ver como que era, né, para ter uma ideia de como era o visual da época e como era a realidade que o pessoal acabava tendo, enquanto isso você já deixa o teu like, já deixa um comentário também. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, porque toda vez que você faz isso você ajuda bastante o canal a crescer, a ser recomendado. E eu acredito que esse é o tipo de conteúdo, é o tipo de história que mais pessoas precisam ouvir, né? Com certeza essa mensagem tem que ser repassada, né? Porque aquela história, quem conhece da história, né? Não, na verdade, como que é? Quem não conhece a sua história está fadado a repeti-la, né? Então isso aqui é um tipo de história que é extremamente importante que a gente conheça. Vamos ver se eu consigo entrar aqui também, mostrar um pouco aqui por dentro como que é. Você vê que a maioria deles tem o mesmo perfil, né? Tem sempre essa entradinha aqui, uma porta aqui à esquerda, outra porta à direita e uma área ali no fundo. Eu fico um pouco sem graça de chegar filmando, né? Porque vai que tem alguma família aí no momento aí de descontração, num momento tranquilo, né? Mas, enfim, faz parte. É importante mostrar aqui também. Aqui tem uma porta aberta que dá pra mostrar. Caraca. Cara, sério, é meio... uma vibe meio pesada aqui dentro, cara. Toda vez que eu entro nesses prédios eu fico meio... sentindo um pouco estranho pra falar a real, cara. Acho que eu começo a imaginar muito como que as coisas eram no passado, talvez isso acabe influenciando. É um pouco difícil de imaginar, né, mas imagina que assim, todas essas centenas de milhares de famílias estavam ali vivendo normal, né, trabalhando, estudando, vivendo a vida delas, e de repente, né, devido a um governo louco e autoritário no país vizinho, todas essas pessoas foram socadas nesses guetos, né, nesses cantos mais afastados, e perderam as casas que eles tinham antigamente, perderam seus bens, perderam sua liberdade e começaram a ficar confinados, né? Muitas das vezes famílias numerosas em apartamentos minúsculos, completamente aqui na mão, né, dos alemães, porque como eles estavam isolados aqui nos guetos, até a alimentação deles, eles dependiam dos soldados alemães para poder receber alimentação. E obviamente que eles não ajudavam em nada, né? Eles enviavam quantidades muito pequenas, mínimas, para o pessoal sobreviver por mais um tempo, né? Então começou aquele período onde passavam fome, passavam necessidade, né? Malemar tinha uma água e uma batata para cozinhar. Então foi um período muito duro da história. E aqui na cidade de Łódź, como 1/3 da população eram de judeus, acabou sendo uma região muito afetada por isso, né? Então a história está viva aqui ainda, né? Você tem por todos os lados marcas desse período histórico que não tem como esquecer, porque foi muito significativo, né? Às vezes quando a gente estuda isso nos livros de história, a gente não sabe exatamente o tamanho do que era, a proporção. Você vê que tem famílias normais ali vivendo no fundo, trabalhando, vivendo, né? Então por mais que pelo lado de fora tem esse visual um pouco diferente, como eu falei, lá dentro tá reformado, tá normal, não são prédios aqui de área perigosa, volto a dizer, né? São prédios residenciais normais, com famílias comuns e trabalhadoras ali dentro, né? Então isso é muito presente aqui na história, não foi algo apagado, né? Como eu falei, nos livros de história, às vezes a gente não tem noção do tamanho que isso foi, né? Mas você estando aqui, você vê um bairro desse com centenas de prédios que sobreviveram a esse período, né? Aí você começa a ter um pouco mais de proporção de como as coisas realmente eram. Mas é que nem eu falei, ó, ao mesmo tempo que você tem alguns remanescentes da época, você já tem aqui do lado prédios mais novos também, tá? Já tem ali, ó, a maioria desses condomínios aqui já foram construídos bem mais recentemente, né, com mais conforto, mais tecnologia, apartamentos um pouco mais espaçosos, né? Então volta aquilo que eu falei, que aqui na Polônia você tem vários períodos, né, arquitetônicos e históricos. Você sai pelas ruas e você vê uma casa mais atual, você vê aqui do período dos guetos judaicos, da WW2, lá no centro você tem as casas históricas, né, de 100 anos atrás, porque não foram destruídas, né? Lá em Varsóvia, Cracóvia, se não me engano também,
foi tudo destruído. Aí eles reconstruíram imitando o modelo de antigamente. Aqui não. Aqui não foi destruído o centro da cidade, então você vai ter construções bem antigas lá. Então aqui você vê com muita facilidade quando que é uma obra do período comunista, quando que é uma obra do período pré-conflitos mundiais, quando que é uma obra também do período capitalista, né, da Polônia já enriquecendo. Pode parecer um pouco estranho, né, tá mostrando um bairro assim falando que a Polônia é um país que está enriquecendo, mas eu vou gravar um vídeo aqui para o canal mostrando como que a Polônia está se transformando numa baita potência. Não deixe esse pedaço histórico aqui da cidade enganar vocês, tá? A Polônia está virando uma próxima Alemanha e quem apostar na Polônia vai se dar muito bem. Nesse vídeo, além das imagens, eu quis trazer um pouco mais do conhecimento histórico aqui também. Espero que tenha sido interessante para vocês. Como eu falei no começo, deixa um like, um comentário, se inscreva, que isso ajuda bastante a crescer o canal. E caso você goste desse modelo de vídeo, deixa aqui nos comentários para eu saber que se a reação for positiva, eu ver que agregou para vocês, daí eu posso trazer mais conteúdo desse tipo aqui para o canal. E se você quer aprender também como ser um nômade digital, como rodar o mundo, conhecer lugares extremamente interessantes enquanto você trabalha através de um computador e de um celular, é só clicar no primeiro link que está aqui fixado no topo dos comentários, que tem o meu treinamento Liberdade de Negócios. Só clicar no primeiro link, que lá dentro você vai entender exatamente como funciona e como você pode viver desse jeito também. Um abraço e até o próximo vídeo.